Freitas. Viva, Alberto Gonçalves, hoje queres falar-nos do relatório conhecido esta semana relativo à semana de 4 dias. Que conclusões é que retiraste deste relatório? Esse relatório é mais um, não é especialmente novo. Eu gostava de começar, se possível, por transmitir aqui aquilo que li hoje numa página de um Twitter, numa página de alguém no Twitter, em que esse alguém é uma figura relativamente pública, não especialmente pública, não vale a pena citar, a maioria das pessoas não iria reconhecer, mas é uma pessoa que se designa como cientista, é uma pessoa que já escreveu uns livros e tal, e no Twitter explica como funciona a semana de 4 dias, que aliás também não é uma especificidade portuguesa, esta tendência que se vem, esta espécie de movimento que vem exigindo a semana de 4 dias. E o proprietário dessa página no Twitter explica com muita clareza como é que isto funciona. Ou seja, algum tipo de empresas, ou de lojas, estabelecimentos, aquilo que queiramos dizer ou falar, pode fechar mais um dia por semana. Limitam-se a fechar e não acontece nada de mal. As pessoas vão mais um dia para casa e a empresa trabalha menos um dia. Empresas que não podem fechar, porque isso poderia perturbar excessivamente a cadeia de produção, coisas desse género, fábricas, imagino. Não sei exatamente a que é que a pessoa se estava a referir. Nesse caso também a solução é facílima. Portanto, não fecham, mas contratam mais pessoal. E o pessoal que contratam substitui o pessoal que não trabalha, que passa a trabalhar menos um dia por semana. Portanto, tudo isto é facílimo, tudo isto é muito simples, muito claro e não poderia correr mal. Poder-se-á falar como é que se paga isto, ou quem paga isto. Paga isto a empresa. E como é que a empresa paga isto? A pessoa em causa explica também. Paga porque, graças ao dia de folga extra, quer nas circunstâncias dos setores, das empresas que fecham mais um dia, ou naquelas que têm que contratar mais pessoal para substituir os que passam a ter mais um dia de folga, nesses casos o consumo vai aumentar. Portanto, porque a folga, o dia extra de folga, faz automaticamente com que o consumo aumente. O consumo aumentando, as pessoas vão comprar mais coisas nesse estabelecimento, ou produzidas por essa fábrica, ou vendidas por essa empresa, e logo tudo se resolve. Portanto, desde logo fica-se a saber que o consumo depende apenas da folga. E fica-se a saber uma série de outras coisas. Outras coisas essas que permitem fazer uma pergunta, quer dizer, porque é que se há de criar a semana de 4 dias, que só traz vantagens, e não se cria a semana de 3 dias, que trará mais vantagens. E depois, se calhar, disto, poderemos talvez começar a imaginar a semana de 2 dias e por aí fora. Até a semana de 0 dias, que será o paraíso. Portanto, ninguém tem que trabalhar tudo se vai resolver de alguma forma, mas para não cair no absurdo, vamos imaginar a semana de 1 dia, pronto. Mas para já, estas alterações são necessariamente graduais, estas grandes mudanças sociais são graduais, portanto, vamos para a semana de 4 dias e daqui a uns tempos pensaremos na 3. Agora, é evidente que isto faz parte de uma espécie de mundo paralelo. Estas coisas fazem sentido num universo, lá está, paralelo ao nosso, em que tudo é muito simples, tudo é muito fácil, tudo é muito claro e a realidade depende daquilo que nós queiramos que a realidade seja. Ora, na realidade, de facto, para as pessoas que não acham que a realidade está subordinada às suas cabecinhas, as coisas não são assim. Desde logo, esse relatório de que falaste, agora no início, é mais um relatório do género. E esses relatórios tendem a oferecer 2 coisas. Por um lado, mostram que, em alguns casos, é possível que de facto a semana de 4 horas não crie problemas na produtividade. Depois, os restantes casos normalmente são um bocado inconclusivos. A primeira parte, o facto de algumas das entidades ou empresas verificadas, analisadas, que participam no estudo, mostrarem que a produtividade não foi afetada, é uma impressão também frequentemente equívoca. Eu não sei exatamente como é que esse relatório, os pormenores técnicos do relatório, mas normalmente a impressão ou os resultados de que a produtividade, que afirmam que a produtividade não foi afetada, resultam de impressões dos trabalhadores. Normalmente os trabalhadores dizem 2 coisas nesse tipo de relatórios, que o seu stress diminuiu muito, e isso é compreensível, quer dizer, trabalham menos, têm menos pressão, têm mais um dia por semana de lazer, eventualmente, e dizem também que não sentiram a sua produtividade ser afetada, muito pelo contrário. Ora, isso é subjetivo, isso não está mesmo medido,
quando os estudos são feitos assim. Quando os estudos são feitos de outra maneira, ou quando a análise é outra, e não se baseia em estudos muito localizados, com 2 dúzias de empresas ou assim, os resultados são um bocadinho diferentes. Temos o caso do Japão, que ali entre as décadas de 80, 90, para o início dos anos 2000, reduziu em muito as horas de trabalho, nos casos reduzindo um dia de trabalho, noutros casos apenas reduzindo o conjunto de horas semanais, e a produtividade do Japão, a produtividade caiu a ponto de fazer a economia cair 20%, a economia japonesa, nesse período caiu cerca de 20%. Isto já são factos, já são dados, mas já resultam de medidas exatas, já não depende da subjetividade de quem se afirma com menos stress ou mais produtivo e tal. E depois podemos fazer isto ainda recuando mais, podemos lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos, e cá também era assim, mas nos Estados Unidos, quando a economia americana se começou a afirmar como a maior economia mundial, a semana era de 6 dias. E foi o Henry Ford que dos automóveis, naturalmente, e um pioneiro nas mudanças dos conceitos de trabalho e na produção em série e tudo isso, que diminuiu para 5 dias, não para ser simpático ou por ser bonzinho, por achar que isso ia aumentar necessariamente a produtividade, mas para evitar ceder noutras regalias que os sindicatos exigiam. Foi uma espécie de contrapartida que ele achou que não seria tão prejudicial quanto outras exigências dos trabalhadores naquela época. Hoje os Estados Unidos também debatem muito a semana de 4 dias e as pessoas que não concordam com essa mudança, não concordam partindo do seguinte pressuposto, ou facto, que é o pormenor de as economias mais competitivas no momento face aos Estados Unidos não terem semana de 4 dias, não terem sequer semana de 5 dias. A China e outros países asiáticos, as economias que concorrem com a economia americana hoje em dia, continuam a ter, sempre tiveram, acho que não sei se terá havido alguma exceção no passado, têm semanas de 6 dias, em alguns casos de 7, em algumas empresas, em alguns setores, de praticamente 7 dias, 6 dias e meio, e é isso que as está a fazer mais competitivas. Tudo bem que isto são economias que assentam em plataformas mais atrasadas, provavelmente, e em sistemas sociais em que o direito das pessoas não merece grande respeito, com certeza. Eu não estou a sugerir que a semana nos Estados Unidos e no Ocidente em geral deve aumentar de 5 para 6, mas a semana de 5 dias tem funcionado de alguma forma. Não sei se é o ideal são 4, são 6, são 5. A verdade é que diminuindo 5 para 4 vai muito provavelmente perder-se produtividade e vai refletir-se na economia em geral dos países que adotarem em larga escala, ou ao nível do país todo, ou praticamente todos os negócios, todas as empresas, uma medida dessas. Essas coisas não deviam ser feitas com a leviandade que aqueles partidos que andam a falar nisso, e até estou-me a lembrar do LIVRE em particular, que é uma das grandes propostas do partido. Quer dizer, falar é fácil, depois arcar com as consequências, de certeza que os senhores, por exemplo, do LIVRE ou de outros partidos que defendem uma medida dessas, não estarão cá para cobrir o prejuízo, com certeza, não estarão disponíveis para isso. Portanto, estas coisas têm que ser feitas com mais cautela, porque se isto fosse apenas assim, se fosse uma coisa tão básica, tão primária, era muito fácil de realmente passar de 5 para 4, 4 para 3 e por aí fora. Mas infelizmente não é assim. Acho que todos nós preferiríamos trabalhar menos do que trabalhar mais, mas a realidade é o que é. E por isso a tua pergunta no Ideias Feitas de hoje, e se discutíssemos a semana de 3 dias, Alberto Gonçalves, até amanhã. Até amanhã, Miguel. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.